Vocês sabiam que foi na Idade Média que a mais longa guerra aconteceu? E também que essa Guerra dos 100 Anos durou mais e menos que propriamente 100 anos ao mesmo tempo? Se não sabiam, vão saber agora. Após a morte de Filipe IV, o rei francês, não havia mais herdeiros masculinos para assumir o trono. Com isso, a aristocracia decidiu que a coroa pertenceria a Filipe, conde de Valois, agora nomeado Filipe VI. Contudo, o filho de uma das filhas de Eduardo III, falecido rei da França, era Eduardo III, rei da Inglaterra, e também duque da Aquitânia, ou seja, vassalo do rei francês. Resumindo essa novela mexicana, ou melhor, anglo-francesa, em 1337, Eduardo decidiu que lutaria pela reivindicação do trono francês. E foi assim que se deu início à Guerra dos 100 Anos. Vale lembrar que, na verdade, ela não durou 100 anos cravados. Na verdade, foram 116. De 1337 a 1453. E também que ambos os reinados não pararam de se matar por todo esse tempo, já que não havia dinheiro para bancar uma guerra gigantesca assim. E também algumas forças maiores, como a peste bubônica, por exemplo, obrigou muitas batalhas a cessarem com um tempo. Sem mais delongas, vocês devem estar se perguntando como ambos os exércitos se digladiavam violentamente entre os campos de batalha, não é mesmo? Não só de espadas e escudos viviam os homens na Idade Média. Inclusive, os equipamentos incorporados pelos ingleses e franceses tiveram considerável impacto nas batalhas que citaremos daqui para frente no vídeo. Começando pelos franceses, esses eram extremamente apegados a códigos de honra e ideais cavaleirescos. E não apenas ideais, já que as cavalarias eram muito presentes em toda a Guerra dos 100 Anos. Há quem diga que eles preferiam lutar sobre os cavalos e demonstravam um grande desprezo pelos soldados que batalhavam a pé. Peculiaridade da elite. Além dos homens montados, para cobrir uma maior distância, as bestas, que eram tecnologicamente mais avançadas, eram utilizadas pelos soldados também. Diferente dos arcos, elas não exigiam anos de prática e experiência, o que significava que qualquer um que estivesse disposto a se lançar na linha de frente com essas maravilhosas armas poderia voltar para casa com algumas baixas na conta. Ou não, eles também contavam com tropas de infantaria e homens de armas, aqueles que não necessariamente faziam parte da nobreza ou da elite, e eram só uma estatística em meio a esses cavaleiros honrados. Voltando ainda mais no tempo, as preferências bélicas dos ingleses surgiram muito antes mesmo da Guerra dos 100 Anos, e houveram bons motivos para isso. Em 1314, eles usavam tropas montadas a cavalo, assim como os franceses. Mas após perderem a batalha de Bannockburn contra os escoceses, tudo mudou. Para derrotar a Inglaterra, os escoceses usavam armas de hastes longas, como os piques, e também usavam de estratégias como cavar buracos e fincar estacas para lidar com a cavalaria inglesa no campo de batalha. Depois de perderem tudo e irem morar de aluguel, os ingleses aprenderam com a derrota e adotaram essas táticas. Mas não só isso. Também implementaram uma própria, os arqueiros. O arco longo era utilizado em diversas regiões da Inglaterra e País de Gales, por aldeões e agricultores. E para aperfeiçoar o seu uso eram necessários longos anos de treinamento. O poder de penetração e a sua cadência de disparos era superior à da besta, e graças a isso os ingleses obtiveram a vitória na Batalha de Dublin Moor, em 1332, e Halidon Hill, em 1333, sobre os escoceses. Assim como seus oponentes na Guerra dos 100 Anos, os ingleses também tinham tropas de infantaria e homens de armas, pelos mesmos motivos. Agora que vocês já sabem mais ou menos como ambos os exércitos matavam uns aos outros, vamos entender como a Inglaterra quase venceu a Guerra dos 100 Anos. Nos acompanhem, pois estamos indo para 1346 e posteriormente 1356, analisar as batalhas de Crécy e Poitiers, respectivamente. Dia 26 de agosto de 1346. O exército inglês de Eduardo III estava atacando e saqueando diversas vilas, cidades e fazendas francesas desde quando aportaram na península do Cotentin no dia 12 de julho. Depois de um longo mês de saques e perdas, era cobrado do rei francês, Filipe VI, que algo fosse feito a respeito. E finalmente,
esse dia havia chegado. Após uma longa perseguição, os exércitos se encontraram próximos à vila e floresta de Crécy. Enquanto os ingleses tinham um exército de aproximadamente 10 mil homens, os franceses somavam mais de 25 mil. A disparidade era clara como aquele dia de verão. O exército menos volumoso era metade composto por arqueiros equipados com arcos longos e a outra metade por cavaleiros desmontados e lanceiros. Já as forças francesas contavam com cerca de 6 mil besteiros genoveses, 12 mil cavaleiros e algumas milhares tropas de infantaria. Provavelmente mal treinadas e mal equipadas, e apesar de terem mais do dobro de soldados que seus oponentes, essa batalha foi a prova de que tamanho, de fato, não é documento. Eduardo III soube escolher seu posicionamento. Entre as aldeias de Crécy e Waricourt, foi montada uma barreira composta pelos arqueiros e demais tropas, e também um acampamento num ponto estratégico que serviria para armazenar feridos e, principalmente, muitas flechas. Logo, Filipe VI e seu exército alcançaram os ingleses, e menos em uma posição geográfica menos favorável, ele sabia que não poderia recuar. Era uma questão de honra. O primeiro movimento foi de Filipe, ordenando que os besteiros tomassem a linha de frente, seguidos pelas tropas de infantaria e, por fim, a cavalaria, que seria comandada diretamente pelo próprio rei da França. Ponto é que esse avanço não carregava estratégia alguma, mas era repleto de rancor e desespero. Os ingleses, além de terem a vantagem natural do ambiente, também cavaram buracos e fincaram estacas nas proximidades, para assim impedir o avanço da cavalaria. O ataque francês se iniciou e, junto dele, uma tempestade inesperada. O solo por onde os besteiros seguiam tornou-se um lamaçal, e suas poderosas bestas, agora encharcadas, eram menos eficientes. Após a chuva ter ido embora, os franceses estavam exatamente onde seus oponentes desejavam. O campo de batalha escureceu novamente, mas daquela vez, eram incontáveis flechas que caíam dos céus. Besteiros e as tropas de infantaria foram pegos de surpresa, e graças ao alto ritmo de disparo dos arcos longos, um contra-ataque não funcionaria de forma alguma. Prezando por suas vidas, eles bateram em retirada, mas não contavam com o feroz avanço da cavalaria em sua direção. A elite desprezava aqueles soldados e a sua ausência de cavalos. O caos foi instaurado e era exatamente disso que os arqueiros precisavam. Mais e mais saraivadas de flechas atingiam os honrados cavaleiros franceses, e mais corpos se acumulavam em meio ao lamaçal. Diante de toda essa confusão, Filipe precisava decidir entre se render ou continuar o ataque, e é claro que desistir não era uma opção. Eduardo sabia que os ventos estavam a seu favor, e conforme a batalha continuava, mais pilhas de corpos se amontoavam. Com boa parte dos seus aliados mortos, o rei francês, envolto pela raiva e o sentimento de culpa, liderou uma última tropa com força total. Mais e mais saraivadas, mais e mais corpos no lamaçal. O resultado da Batalha de Crécy não poderia ter sido diferente. Estima-se que foram mais de 15 ou 16 mil mortos sob o comando de Filipe VI, contra cerca de apenas 200 a 300 perdas inglesas. O rei da França, amedrontado, escapou, e enquanto ele batia em retirada, a elite francesa morria lentamente no campo de batalha. Era 19 de setembro de 1356. Já haviam se passado 10 anos desde a Batalha de Crécy. E João II, o filho de Filipe VI e atual rei da França, se encontrava na mesma situação em que seu pai estava há uma década. Eduardo de Woodstock, filho de Eduardo III, que havia começado a construir uma reputação na Batalha de Crécy, esperava pelo ataque francês nas proximidades de Poitiers. Seu exército contava com aproximadamente 6 mil homens, sendo 2 mil arqueiros, 1.000 soldados de infantaria gascões e 3 mil homens de armas. O exército de João II era pelo menos 2 vezes maior em questão de números do que o de seu oponente, contando com cerca de 16 mil homens, sendo esses 12 mil homens de armas, 2 mil soldados de infantaria e 2 mil besteiros. Vocês devem ter notado que a típica cavalaria francesa não estava presente desta vez, pelo menos não significativamente. Isso porque os ingleses estavam mais uma vez no topo de uma colina, protegidos por uma cerca viva, o que impediria uma carga da cavalaria. Novamente, a Inglaterra estava em desvantagem numérica, mas em vantagem geográfica. O confronto se iniciou com uma força de elite de 500 guerreiros a cavalo, indo ao ataque dos arqueiros na ala do exército inglês. Entretanto, foi em vão. Eles mal haviam entrado em ação quando os arqueiros começaram a disparar com sangue nos olhos, derrubando cavalos e perfurando tudo diante deles com suas flechas farpadas.
Os cavalos, feridos e aterrorizados, se recusavam a ir em frente. Eles desviaram ou voltaram, ou então caíram por cima de seus cavaleiros, que não podiam nem usar as armas e nem levantar novamente. Após o ataque da cavalaria, mais forças se engajaram no combate, mas não conseguiram romper a linha inglesa e recuaram. E por conta de decisões precipitadas durante a batalha, em algum momento a divisão de João II ficou sozinha. Enquanto a linha de frente de ambos os exércitos estava em uma intensa luta corpo a corpo, soldados montados ingleses e gascões deram a volta pela retaguarda e pegaram os franceses por trás. Ironicamente, essa foi uma das raras ocasiões em que a cavalaria decidiu uma grande batalha. Os franceses estavam cercados e o lado vitorioso já havia sido determinado. João II encontrava-se abandonado no campo de batalha e, juntamente de seu filho, Filipe II, foram capturados. O rei francês havia honrado os princípios da cavalaria e, por conta desse código, novamente a França mergulharia no caos. Bem, acreditamos que vocês estejam se perguntando se a França tentou ou não implementar arqueiros em seu exército. E a resposta é sim, mas como já foi dito anteriormente, eram necessários anos para aprender a como se utilizar os arcos. E no fim, eles simplesmente não conseguiram. É sério, olhem a diferença entre ambos os dois. Eu, sinceramente, preferia fazer a dança da manivela do que treinar por tantos anos assim. Enfim, como o título do vídeo deixa claro, no final das contas a Inglaterra não venceu a guerra. Mas chegou perto. No século XV a França fez uma profunda reforma militar, enquanto os ingleses se acomodaram. O conflito final, a Batalha de Castillon, ocorreu em 1453. Foi lá onde a França mostrou sua nova amiguinha para seus oponentes, a pólvora. O desenvolvimento das armas de fogo marcaria o fim de uma era, e assim, a Idade Média chegava ao seu fim, com espessas nuvens de fumaça de pólvora como sua cortina final. E foi mais ou menos assim que a Inglaterra quase venceu a Guerra dos 100 Anos.